E nesse local, né, ou nesses locais, algumas substâncias elas serão desprezadas, outras serão o quê? Reabsorvidas. Tudo bem? Tranquilo? Então o que você tem que entender? Eu tenho basicamente aqui 1, 2, 3, né? 4, 5 aqui. Então tem aqui em média 3 tipos de túbulos, né? Então esse primeiro a gente chama de túbulo contorcido proximal. Proximal porque ele fica próximo a uma estrutura capsular, a gente chama de cápsula renal, tá? E dentro dessa cápsula renal, eu tenho um embaralhado de pequenos microvasos que a gente chama de glomero, tá? Por quê? Porque os vasos sanguíneos, seja as artérias, né, ou as venulas, elas vão se conectar aqui para justamente que eu fazer a reabsorção de nutrientes e a eliminação. Né? As artérias ali elas já absorvem e às vezes elas vão desprezar. Elas estão levando o pernão, né, para os rins para desprezar ali as substâncias que eu não vou absorver. Então, pois bem, nesse primeiro túbulo que a gente está observando, o que a gente começa a ter aqui? Eu tenho basicamente 65% de reabsorção de água. Então, no túbulo contorcido proximal, eu tenho uma absorção muito grande de água. Eu tenho uma absorção aqui de sódio, eu tenho uma reabsorção aqui de potássio, tá? No túbulo contorcido proximal. Na alça de Helen com H, aqui está a alça néfrica, né? Mas é a alça de Helen. Eu vou ter também uma pequena parte de reabsorção de água. Eu vou excretar aqui potássio, né? É isso mesmo, vou excretar potássio, não, minto, eu vou excretar sódio e vou reabsorver potássio, né? Já no túbulo contorcido distal, eu tenho excreção de cloro, eu tenho uma pequena excreção de sódio, tenho uma pequena excreção de potássio, tenho uma pequena absorção ali de água, né? Em proporções bem pequenas se comparado aos dois. E no final disso tudo aqui, o que vai acontecer? Eles serão coletados, né, através dessas células que a gente chama de cálices menores. Elas vão se conectar através dos cálices maiores para formar justamente a pelve renal. E essa pelve renal ela vai formar o que? O ureter, que vai desembocar ali na bexiga, que é o local onde armazena a urina. Então, essa estrutura aqui microscópica é onde a gente vai ter o que? Auxilia, perdão, para o controle ali da pressão arterial. Só que o indivíduo que ele tem a pressão arterial aumentada, né, o indivíduo que ele tem a hipertensão, o processo de filtração aqui, ele vai se tornar o quê? Irregular. Ou seja, eu começo a absorver esses tipos de substâncias inorgânicas em maior proporção. E o que vai acontecer? Eu começo a intensificar o processo de filtração nessa região, podendo levar posteriormente o indivíduo a apresentar o quê? Problemas de filtração nos rins. É por isso que o paciente que ele tem problema de hipertensão, esse indivíduo, o que ele vai ter? Ele vai ter posteriormente problema renal. Todo paciente? Todo paciente. É uma complicação. É desencadear problema nos rins. Não sei se você já reparou, eu sempre faço essa pergunta para vocês, porque é aquele negócio, né? Vocês são meu feedback. Todo camarada que ele tem problema de pressão, já reparou já que a urina dele, né, seja homem ou mulher, é um pouco espumosa, tem um odor fétido, né? E tem uma coloração escura, né? Não sei se vocês já repararam, o camarada que é hipertenso. Por quê? Porque ele começa a lesionar os rins começam a secretar uma substância que a gente chama de creatinina, não é creatina, creatina é que você compra para ficar com músculo, é creatinina. Né? Ele começa a secretar aquilo, você observa através do odor, um odor bem fétido, e a coloração escura. Esse é o problema todo. Então, para a gente fazer o controle dessa pressão arterial, né, a fim de evitar determinadas complicações, o que a gente faz? A gente utiliza os medicamentos diuréticos. Ou seja, o medicamento diurético, o local dele é nos rins. Esse é o local de atuação dele. Agindo nos rins, eu começo a diminuir o que? A pressão hídrica ali naquele vaso,
o que vai fazer com que ele tenha o que? A diminuição da pressão arterial. Tudo bem? Só o que você tem que entender? Esses medicamentos, como, né, o néfron, ele tem vários túbulos por onde absorve onde reabsorve ou excreta determinadas substâncias, cada medicamento ele vai agir justamente em um determinado túbulo. Por exemplo, os medicamentos tiazídicos, o que eles vão fazer? Eles vão inibir a reabsorção de sódio e de cloro nos tubos o quê? Distais iniciais, ou seja, nos túbulos com torcido proximal. Então ele vai fazer justamente isso aqui. Ou seja, é a ação à contrária do que se propõe quando você quer aumentar a tua pressão. Lembra que quando você quer aumentar a tua pressão, o que você faz? Você reabsorve sódio e cloro e o que você manda para fora? Potássio. O que esse tiazídico ele vai fazer? Ao contrário. Ele reabsorve potássio e cloro, não é isso? E ele aumenta a excreção de potássio. Ah, tá, no túbulo contorcido distal, isso mesmo. Isso mesmo. Aqui fora, desculpa. Contorcido distal. Nessa região aqui, perdão. Tá? Então, isso aqui, agora sim, né, é o efeito contrário desse tipo aqui de função que o teu corpo dá quando você quer aumentar a tua pressão. Tudo bem? Eu falei errado ali naquela hora. Outro, a gente tem os medicamentos, os diuréticos de alça. Alça por quê? Porque eles vão atuar aqui, ó, na alça de Henle, com H. Né? O que eles vão fazer? Eles inibem a reabsorção de potássio, né, e cloro na alça de Henle. Então eles vão inibir. Só qual o problema todo? Eles aumentam a reabsorção de potássio. Esse é o problema todo. Né? Aí vem a pergunta. Se eu tenho um aumento da produção de potássio, se eu tenho um aumento na reabsorção de potássio, esse potássio ele vai para onde? Vai para o sangue. Então potássio no sangue, o que acontece comigo? Eu tenho o quê? Uma hiper vem de estar acima, né? Uma hiperpotassemia. A complicação. Ok? É ruim? É ruim. Por quê? Porque a hiperpotassemia gera determinadas complicações ali no paciente. Pode ter vertigem, pode ter vários tipos de situações ali nele. Certo? Natasha ela fez uma pergunta aqui. Professor, uma perguntinha. Esses dias eu tenho me sentido um pouco fraca. E toda vez que levanto da cama eu fico tonta. Seria falta de ferro? Não. Não seria muito a ver com isso, não. É só no momento que você vai levantar da cama. Estou coçando a garganta. Depois disso, fica tranquilo? Ou tu fica com essa tonteira repentina aí ao longo do dia? Não, sim. Tô falando depois que tu acordou de manhã e tal. Aí comeu, enfim. Aí tu tá lá fazendo tuas coisas lá. Aí te dá tontura de novo? Ou é só quando você acorda de manhã? É, não, aí não é falta de ferro não. É, tá, também tu deita e fica assim, né? Não, isso não é ferro não. Isso aí é o que acontece. Desculpa. Isso aqui tem mais a ver com a pressão. Aí muda ali um pouco. Tem que saber o que você está comendo. Se você está comendo direito. Tem que ver o que você está comendo. Mas isso aí não é ferro não. O que aconteceu é o seguinte. Quando você está assim, em pé. Assim. A pressão sanguínea do teu corpo. Você tem um aumento ali da pressão. Né? Teu sangue ele faz isso aqui, ó. Ó. Teu coração tá aqui, ó. Onde está meu dedo, ó. Subiu. Desceu. Depois ele tem que subir de novo. Então, quando ele sobe, ele é um sangue antigravitacional. Ele luta contra a gravidade. Por isso que a tua vezes ela tem isso aqui, ó.
essas venulas para empurrar o que? O sangue, certo? Quando você fica deitada, o que, que acontece? Essa pressão ela fica assim, ó, nesse equilíbrio. Então as pressões elas são equivalentes. Então quando você levanta da cama, o que, que vai acontecer? Você tem uma queda da pressão, onde você tem essas vertigens, essas tonturas, né? Essa pressão a gente chama disso aqui, ó, pressão orto, orto, ortostática, tá? Pressão ortostática é o nome dela, tá? Então o que que acontece? O que que você tem que fazer? Já que você está assim, levanta, senta um pouquinho na cama, espera uns 5 minutos e você vai e pronto. Aí você fica de pé, certo? Aí você pode fazer ali as coisas. Mas tem que fazer uma avaliação. Se for agora pouco tempo, pode ser, sei lá, uma alimentação. Às vezes você corrigindo ali o que você está comendo, ou o que você está deixando de comer, pode estar tudo bem. Entendeu? Pode ser isso. Tá comendo direito? Né? O que você está fazendo também? Então tem tudo a ver isso. Entendeu? Mas isso a gente chama de pressão ortostática. Certo? Agora, tem que ver. Agora, pô, se todo dia tu vai ficar tendo isso aí, é o que eu tô falando. Tá tendo isso, é só de manhã, quando você tá levantando, você só tem tontura quando você deita e levanta da cama, aí é isso. Agora, pô, você acordou, tô tonta. Aí o dia tá correndo, você tá com tonteira. Tonteira. Aí não é isso que eu tô falando. Aí você tem que fazer uma avaliação. Não sei, pode ser uma alimentação, você tá com carência de nutrientes, teu corpo se sente fraco. Agora, só quando você está deitado e levanta da cama, é isso aí que eu falei para você. Agora, você vai verificar. Pô, se você ficar 2, 3 semanas assim, é bom você fazer um check-up ali. Ah, professor, eu tô com o quê? Tô com algum problema no corpo? Não, você não tá com problema no corpo. Só que para mim fica muito vago te dar uma resposta ali correta. Eu te expliquei o que está acontecendo com o teu corpo. Agora, eu te explicar o que está levando você a fazer isso, aí já é uma outra situação. Entendeu? Por isso que você tem que se acompanhar ali. Né? Pode ser a alimentação, sei lá, tá dormindo mal de noite, tá tensa. Então isso pode acontecer. Ah, pô, tu também, né, cabeçona? Pô, tu não come, aí fica difícil. Né? Tem que se alimentar, pô. O corpo fica fraco, pô. Teu corpo é igual um carro. Não bota no gasolina no carro não pra ver se vai pegar no tranco. Né? Tem isso, pô. Às vezes teu corpo tá sentindo falta. Você levanta, tem pouca substância ali pra entrar ali na célula pra te dar pressão, e pronto, você fica assim. Fica ali com vontade ali de desmaiar, né? Fica daquela tonteira. Tudo bem? Beleza? Joia? Ok. Tá. Vamos lá. Pois bem. Então, ó, voltando aqui, uh, esses medicamentos de alça eles vão justamente fazer isso. Ó, eles vão inibir a reabsorção de sódio, tá? E de cloro. Ó, uma coisa interessante para você saber. Quando a gente está falando de filtração glomerular, a gente está falando justamente de pressão osmótica celular, tá? E a gente está falando processo de difusão. O que eu estou querendo falar para você? O que faz o controle da sua pressão não é o sódio, tá? Não é o sódio. O controle da sua pressão tem a ação hormonal, eu já expliquei, mas também tem a ação de sais inorgânicos, que são o sódio, são o potássio, são o cloro, entre outros. Mas os mais famosos ali é o sódio e o potássio. Eu não sei se isso foi falado para vocês, também se não foi, não tem problema nenhum, tá? Eu só tô querendo só saber mesmo. Já ouviram falar já de bomba de sódio e potássio? Alguém já ouviu falar disso aí? Bomba de sódio e potássio. Alguém já ouviu falar? Ou não? Fala aí pra mim aí, se alguém já ouviu falar ou não. Não? Restante aí do pessoal aí. Alguém já ouviu falar? Débora? Não, ninguém? Tá, tem problema não, vou lá. O que acontece? Só aceitar aqui o pessoal aqui. Pronto, já foi. Ó, os mais famosos, esses dois caras aí, mas tem mais gente, presta atenção. Tua célula tá aqui, ó. Minha mão é a célula que eu vou explicar pra você.
certo? Que tem outra célula. Bota na cabeça de vocês, tudo que o teu corpo tem, até o vaso sanguíneo, é composto por célula. E dentro do vaso sanguíneo, como é uma célula, passa o que? Sangue. Então você entende que a célula que está ali formando aquele vaso, ela impede com que substâncias que estão no sangue caiam para fora. Ou permite com que substâncias que estão para fora entrem para dentro, ou de dentro venham entrar para fora. Ou seja, é uma pressão osmótica ali. Pegou a manha? Não pegou a manha ou não? Pegou ou não pegou? Fala a verdade. Não? Vamos lá. Quando vocês ficam muito calados assim, é que vocês não pegaram a manha, não. Então, ó. Aqui, ó. Finge que isso aqui é um vaso sanguíneo. Tá? Finge que isso aqui é um vaso sanguíneo. Deixa eu abrir isso aqui direito aqui, peraí. Ah, ele sai. Então, ó, o que acontece nisso aqui? Finge que isso aqui é um vaso sanguíneo. Isso aqui tá cheio d'água. Então, o que acontece? Por dentro do vaso sanguíneo passa sangue, certo? Só que vamos dar um zoom aqui. Vamos dar um zoom a nível microscópico. Os vasos sanguíneos, eles são compostos por quê? Por células, certo? Por célula, que compõem o vaso sanguíneo. E essas células que formam o vaso sanguíneo, o que elas fazem? Elas estão fazendo com que os solutos no sangue, né, venham ser encaminhados até ali a situação ali desejada e, né, elas permitem com que aquele capilar, aquele capilar, né, melhor dizendo, né, ele venha eliminar, né, determinada substância. Então elas se, estou falando assim um modo bem grotesco, né, elas permitem ali a liberação dessas substâncias, não permitem a entrada de substância. Para quê? Para manter aquela pressão osmótica ali no interior daquele capilar. Que você mantendo essas pressões, você mantém sua pressão arterial. Deu para entender? Então o que acontece? Às vezes às vezes não. O medicamento, bota só aqui embaixo aqui, peraí. O medicamento diurético, ele faz com que essas substâncias que estão ali dentro fazendo essa pressão saiam ali naquele capilar. Saindo, o que vai acontecer? Eu diminuo o que? A tensão ali. Diminuindo a tensão, eu diminuo o que? A pressão. É isso que acontece. Por isso que os medicamentos, ou eles vão excretar sódio, ou eles vão excretar potássio. Por quê? Porque eu saio, eu libero eles. Porque o que você tem que entender? Essas substâncias inorgânicas, elas são isso aqui, ó. Tá o cara aqui, de Bob's, né? E ele tá vendo aqui essa célula aqui, ó, bonitinha. Aí ele olha ali pro amiguinho dele, vê ninguém, e ele quer entrar dentro dessa célula. Só o que você tem que entender? Esse maluco aqui que está simbolizando por esse panda é o que a gente chama o quê? De um sal inorgânico conhecido como potássio ou conhecido como sódio. Eles têm cargas positivas ou cargas negativas. Tudo bem? E aí, o que vai acontecer? Como esse camarada aqui ele é grandão, né? Quando ele quer entrar aqui dentro dessa célula, ele acaba puxando outros elementos para dentro dela. A passagem dele, né? Ele está aqui de bobeira aqui, né? Várias concentração aqui, várias pandas aqui perto dele. Ele quer sair dali, quer entrar dentro dessa célula. A gente chama o processo de difusão. É a saída do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Ele entrou aqui. Ele viu que deu ruim, não deu nada certo para ele. Ele sai disso aqui, volta lá para o lugar onde ele estava. Esse processo a gente chama o quê? De osmose. Do menos concentrado para o mais concentrado. É o que está acontecendo lá no teu capilar que está entrando dentro daquele glomérulo. O medicamento, ele faz isso. Ele libera essas substâncias, ele libera aquela tensão hídrica, diminui ali a pressão arterial. É isso que acontece com o teu corpo. Deu para entender agora? Deu mesmo ou não? Fala a verdade, hein?
Ih, só a Débora falou sim. Amanda, conseguiu pegar? Fala a verdade. Agora deu. Larissa. Ruama também. Tá aqui com nós aqui. Então é isso que vai acontecer. Ele faz com que essa. Porque quando ele vem, quando as substâncias estão entrando ali, aumenta-se a pressão. É a mesma coisa, pô. Você pega ali, sei lá, uma vasilha, só começa a encher ali de substância ali. Chega uma hora que aquele troço ali não vai aguentar. Quando você for rosquear aquilo ali, não aguenta. Por quê? Porque é tanta coisa que está dentro daquela vasilha ali que sai, extrapola. Mesma coisa que o teu corpo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que liberar essas substâncias dali daquele local. Mas, pô, mas como é que vai liberar esse troço? Né? Através ali do processo de difusão de osmose. É por isso que ele reabsorve ou ele excreta essas substâncias. É isso que acontece ali no corpo do cara. Pegou a mãe agora? Ficou melhor a explicação, né? Tá vendo? Com um pano a gente explica, viu? Então o que, que vai acontecer nisso aqui? Vamos embora. Né? Tudo que tem um lado bom tem um lado ruim da vida. Por quê? Porque esses medicamentos, como eles estão reabsorvendo ou excretando, a gente tem aqui as reações adversas. O que é reação adversa? Reação adversa é o efeito colateral do diurético. Por exemplo, quais são as reações que a gente vai ter? Esse camarada ele pode. Ah, caveirinha. Esse camarada ele pode ter uma hipopotassemia. Como assim uma hipopotassemia? Medicamentos tiazídicos. Né? Qual é a função dele? Ele não vai aumentar a excreção de potássio? Se aumenta a excreção de potássio, esse paciente ele pode ter o quê? Uma hipopotassemia. Essa é a complicação do indivíduo que ele está fazendo uso do medicamento tiazídico. Qual é a outra complicação? A outra complicação é o que? Uma arritmia. Ué, professor, medicamento diurético provoca arritmia? Provoca por quê? Porque como eu estou fazendo um descontrole hídrico não, desculpa. Como eu estou fazendo um descontrole hidroeletrolítico, melhorei a explicação, através da perda de ganho desses sais, isso faz com que a célula cardíaca, isso faz com que o processo de despolarização venha o quê? Venha a ser embaralhado, venha a ser atrapalhado. Com isso, o que, que acontece? O receptor cardíaco que recebe os estímulos ali provenientes do nervo simpático, ele não vem a ter o quê? Um ciclo de batimento, provocando o quê? Uma arritmia. Por quê? Porque ou estou hiperpolarizando aquele tecido, ou estou fazendo o quê? Eu estou liberando aquelas substâncias. Por isso eu não tenho um ciclo ali regular do batimento cardíaco ali daquele indivíduo. Então isso provoca nesse cara. Né? Além disso, o que, que vai acontecer? Ó, cadê? Ó, ele pode ter uma hiperuricemia. O que, que é uma hiperuricemia? Nossa, nome estranho. Hiperuricemia é o que? É o aumento da perda de creatinina. Então ele aumenta ali essa hiperuricemia. Né? E o que, que acontece? A perda de creatinina na urina, né? Ou uma hiperuricemia, não, perdão, calma aí, falei besteira. Né? Hiperuricemia é um aumento, desculpa, tô até gravando isso aqui para passar uma vergonha. Uma hiperuricemia, desculpa, é justamente um aumento de. Como é que se fala? Esquecendo aqui a palavra aqui. Como é que é o camarada que tem gota? Você lembra dessa doença gota? Inclusive, até o pai do Cristo tem essa doença. É desencadeado pelo aumento de ácido úrico. Pronto. Né? Então ele aumenta ali a concentração de ácido úrico. De ácido úrico, desculpa. Nossa, quase não sai a palavra. Então isso é uma consequência. Por quê? Porque justamente, né, devido a um desequilíbrio hidroeletrolítico, eu tenho essa perda de substâncias, desses sais ou ganhos. Isso faz ali com que esse indivíduo ele venha a ter essa concentração de ácido úrico, né, no sangue. Bom, outra complicação, ele pode ter uma intolerância à glicose, isso é verdade, tá? Mas é bem pouca escala. Por exemplo, medicamentos aqui ó, de alça, eles podem fazer com que a gente venha a ter uma intolerância à glicose, por quê? Porque lá na alça de Helling, a gente começa a, a ter uma reabsorção de glicose. O teu rins ele também participa na reabsorção de glicose. Então,
isso pode intensificar essa reabsorção, provocando um dia uma intolerância à glicose. Ou, dependendo da situação, até perda de glicose na urina. Tá? E, por último, né, eu posso também ter uma alcalose metabólica. Por que alcalose metabólica? Porque essa perda dessas substâncias, elas podem provocar ali uma desregularização, né, do pH. Então o pH ele pode se tornar mais, como é a alcalose, pode se tornar mais básico. Né? Então tem um aumento ali daquele pH sanguíneo, pH do sangue de 7,3, né, 7,4, 7,34 por aí, né, 7,4, e ele pode desenvolver esse tipo de situação. Né? Além desses dois caras, eu tenho o pulpador de potássio, que ele vai bloquear os efeitos da aldosterona. Então, qual é o efeito da aldosterona? Na reabsorção de, né, não é justamente a excreção ali de sódio e cloro, né? Perdão, né? A reabsorção de sódio e cloro e excreção de potássio. Então, o que ele vai fazer? Ele vai bloquear esses estímulos, com isso diminui ali a pressão do indivíduo. Pois bem, quais são os medicamentos, né, que são correlacionados? Diurético de alça, eu tenho a furosemida, é o mais conhecido, ou tem a bumetanida, isso é o nome do princípio ativo, e o nome fantasia é o burinax. Os diuréticos tiazídicos, quem eu tenho? O princípio ativo, metolazona, né, e o nome comercial é o Zaroxolin, é o nome dele. E esse aqui é bem conhecido, esse aqui é o mais famoso. Esse aqui, ó. A gente tem a hidrocloretiazida, né, também chamada de HCTZ, né, é um tipo de diurético. E eu também tenho um poupador de potássio, que é a espirolactona ou a miorolida. São medicamentos ali que eu vou fazer o controle da pressão arterial. O que acontece? Talvez alguém pode perguntar: o professor, diga, quando o camarada está fazendo o controle ali da pressão arterial, né, ele é um hipertenso crônico, ele toma só um medicamento diurético ou ele pode tomar outros medicamentos diuréticos? Ele pode tomar como se diz, o médico ali que está atendendo ele, que está prescrevendo o medicamento, ele pode fazer uma interação medicamentosa, depende muito do indivíduo. Por exemplo, ele pode tomar um medicamento ECA, ele pode tomar um captopril, SOS, né? O de controle, ele toma ali um medicamento diurético, por quê? Para justamente a gente fazer o controle desses requisitos ali, certo? Então, a gente tem uma interação. Às vezes o camarada pode tomar mais de um medicamento antipertensivo. Isso acontece. Por exemplo, meu avô já faleceu, ele tomava uns 3 a 4 tipos de medicamento antipertensivo. Hidrocloretiazida, furosemida, qual outro, meu Deus? Espirolactona. São medicamentos ali que tomam. Para justamente a gente fazer esse controle. Por quê? Porque se eu estou perdendo, se eu vou tomar um medicamento, vai perder um, eu vou tomar outro por quê? Para fazer a reabsorção. Se eu estou tomando um para fazer a reabsorção, eu estou tomando outro para fazer a excreção. Então, há um controle, né? E aí a gente tem que manter. Então, a cada tempo pede-se exame para quê? Para eu manter o medicamento, para eu descartar ele. Certo? Como assim? Não entendi. Professor, você já explicou isso, mas isso ainda me causa uma dúvida. Digo sobre os nomes. Tá aqui, ó. O que é um diurético de alça? Ó? Chama-se de diurético de alça porque eles vão atuar justamente nessa parte aqui do néfron, que a gente chama de alça de Helling. Eles vão atuar justamente aqui, certo? Eles atuam aqui. Na alça de Helling, o que a gente tem? A gente, de maneira natural do teu corpo, você tem uma absorção, você tem uma certa excreção de potássio. O que ele vai fazer? Ali, ele, em vez de mandar para fora, ele vai o quê? Ele reabsorve. Então tem uma reabsorção de potássio ali no corpo do cara. Essa é a questão toda que dá. Então, diurético de alça é porque eles vão atuar justamente ali naquele local. Tudo bem? Tranquilo? Minto, né? O Lasix ele não promove a reabsorção, né? Ele promove ali a perda. Né? Até melhorando aqui. Tá? Ele atua justamente ali. Tiazídico, vamos lá. Né? Ó, tiazídico ele vai agir aonde? Ó, lá no túbulo distal.
né? Quem é o túbulo distal? Esse cara aqui, ó. Porção final do néfron. Tá aqui em amarelo, ó. O que ele vai fazer, ó? Tá aqui. Ele inibe a reabsorção de sódio. Se ele vai inibir a reabsorção de sódio, você logo conclui que aqui reabsorve sódio, né? E o que ele vai fazer? Ele intensifica a excreção de potássio. Tudo bem? Tranquilo? Show? Deixa eu me lembrar aqui, deixa eu me lembrar. Ah, tá, uma perguntinha aqui, é uma pergunta bem básica, eu sei que todo mundo vai responder. Vamos supor que você tem que fazer, vou supor não, né? Você verifica ali os sinais vitais do paciente, né? E ali você tem um medicamento para fazer no paciente. Você verifica a pressão antes ou depois de você administrar o medicamento? Pergunta básica essa daí, essa aí não é pergunta difícil não. E aí? Antes, muito bem. Né? Por quê? Porque, porque o correto é você fazer porque antes. Porque naquele momento você sabe que de fato como está a pressão dele naquele momento. Então às vezes ali, por exemplo, tá, vamos supor, eu tenho. Vamos supor que é o seguinte, tu está trabalhando de dia, né? Tá ali trabalhando de dia, tudo bonitinho, entrou ali às 7 da manhã e tal. Aí você verificou a pressão do teu paciente, né? 7 horas. Você foi verificar a pressão dele 7h30 da manhã. Vai prestando atenção. E aí, quando 9 horas da manhã, né, 9, 10 horas da manhã, ele tem um medicamento dele de rotina. O que é medicamento de rotina? Que ele toma todo dia. Aí você verificou, pô, a pressão dele estava 180 por 90. Tá alta, né? 180 por 90 é alta. Eu expliquei para vocês a classificação da pressão, hein? E aí, tava ali prescrito ali um SOS. Professor, o que é medicamento SOS? SOS todo mundo sabe. É o quê? São medicamentos que você vai utilizar o quê? Caso haja uma necessidade. Né? Então, isso é o que a gente chama de medicamento SOS. Né? Caso necessário. Né? Então, isso é o que a gente chama de medicamento SOS. Aí, o que acontece? Você faz o medicamento SOS ou espera dar ali o horário para administrar o medicamento que já é para o controle da pressão arterial dele? E aí? O que você faz? O que acontece? Você administra o medicamento SOS. Por quê? Porque o medicamento, isso que é legal a gente entender. Medicamento antihipertensivo, isso é um erro que todo mundo fala. Ele não diminui a pressão. Pô, imagina, o médico vai dar um medicamento para você diminuir a pressão, então pô, você vai piorar. Ele não diminui. O que ele vai fazer? Ele controla a pressão. Essa é a questão. Ele controla a pressão do paciente. Então, o que acontece? O paciente tem uma pressão 180, né, ou até mais. O que você tem que fazer naquele momento? Você faz a dose de ataque, que no caso é o SOS, para quê? Para eu retirar ele daquele padrão anormal e depois eu continuo com o medicamento de rotina dele. Essa é a questão toda. Tudo bem? Geralmente no hospital faz-se muito captopril. Captopril por via sublingual, né, que a gente chama de SL, sublingual. Geralmente ali, tá? Você utiliza ali os medicamentos, eles variam de 12,5, tá, a 25 a 50 miligramas, tá? Essa é a variação. Aí, como o vídeo vai ser jogado no YouTube, vai que alguém vai ver esse vídeo aí e vai falar, mas sublingual captopril não se faz mais. É o que eu vou falar agora para vocês. O vídeo vai no YouTube, aí vai que alguém ver esse troço aí e depois rir da minha cara. O que acontece?
Há um grande erro das pessoas acharem que o captopril ele é um medicamento sublingual. Que isso, professor? O captopril, o uso correto dele é por via oral. Mas, professor, fulano Beltrano, receita sublingual, todo mundo faz sublingual. Calma. Não estou falando que você fazer sublingual não vai dar efeito. A questão não é essa. O que são medicamentos por via sublingual? É um medicamento que coloca embaixo da língua. Ah, mentira, sério? Ninguém sabia, meu Deus. O que acontece? Medicamento sublingual, lógico, né? Você vai colocar ele abaixo da língua. Mas por que você vai colocar ele abaixo da língua? Porque a tua língua, na parte posterior dela, você tem vasos sanguíneos. Então, o medicamento, ele é absorvido por esse conjunto de vasos. Ou seja, ele penetra nesses vasos. Então, você concorda que aqui é uma difusão. Se é uma pessoa da área da saúde, você tem que saber isso aí. Então, uma difusão do medicamento, para ele entrar na corrente sanguínea. Então, você concorda comigo que a molécula medicamentosa ela tem que ser o quê? Grande ou pequena? Para ver o processo de difusão. Ela tem que ser grande ou pequena? Pequena. Então tem que ter uma micromolécula para penetrar ali. Que não é o caso do medicamento captopril. O captopril ele é um medicamento que, perdão, a molécula dele é uma macromolécula. Ah, mas bota sublingual e faz efeito, professor, eu já vi? Sim. Mas por que vai fazer efeito? Porque o que vai acontecer? Quando você coloca aqui, nessa região, você tem um medicamento, então você conclui que você tem ali algum tipo, abre aspas, alimento, você secreta ali saliva, saliva é uma substância enzimática, ocorre aqui o primeiro processo de digestão. Então você absorve esse tipo de medicamento. Tudo bem? Então, como você vai absorver ele, vai ali para a mucosa gástrica, você faz a absorção, ele faz ali a atuação. É isso que acontece. Por isso que na apostila da gente, lá em clínica médica, se eu não me engano, diz que o captopril ele deve ser feito por via oral. Ah, e professor, qual é a prova que você me dá que é por via oral? Porque a gente teve um curso, os professores tiveram um curso, inclusive foi até com o professor Carlos, ele é doutorado em farmacologia, ele deu um curso pra gente, foi mais de 5 horas, que ele explicava que o captopril ele não faz por via sublingual, ele faz por via oral. Tudo bem? Essa é a questão. Então, o uso do captopril foi até bom falar isso, que é importante você saber. A via dele é uma via oral. Ah, mas eu vejo no hospital fazendo por via sublingual. Sim, fazem, né? Mas a absorção ela não vai ocorrer aqui. Ela vai ocorrer justamente aonde? Nessa região. Até porque quando você coloca o medicamento debaixo da tua língua, você não colocou e puf, desmanchou. Você tem um tempo. Geralmente uns 10 minutinhos, né? Isso que acontece 10, 20 minutos, dependendo do comprimido. Porque nessa situação, ele vai sendo absorvido ali pela mucosa gástrica e ele já está fazendo a atuação dele. Deu para entender? Beleza? Eu passei aqui despercebido, mas foi bom falar para vocês. Joia? Tranquilo? Pode falar aí para mim aí, tá? Ficou com alguma dúvida? Pode falar, hein, cara. Que não tem essa não. Tem que tomar SOS, né? Geralmente é o que dá menos efeito. Porque geralmente a furosemida é bom pra caramba, né? É bem utilizado, mas sei lá, pode ter algumas reações ali. Principalmente idoso. Sistema, o sistema glomerular dele já é lento, né? Isso pode atrapalhar, né? Joinha, beleza? Ninguém quer falar mais alguma coisa? Ninguém? O que tem? Nossa, aí, no caso você está falando de uma pessoa com hipotensão. A pessoa com hipotensão a gente tem que utilizar ali alguns medicamentos que vão fazer o quê? A gente
medicamento em si, não tem um medicamento ali específico. O que a gente faz nessa situação, nesse indivíduo, depende muito do quadro de hipotensão, né? A gente vai justamente utilizar determinado medicamento. Por exemplo, a gente tem ali o cloreto de sódio, ele aumenta ali a concentração, você tem ali o soro fisiológico, você pode aumentar. Por exemplo, no caso ali do choque, né? O choque é um tipo de doença que você tem uma queda da pressão arterial abrupta. Então, quais são os medicamentos que a gente utiliza nesse camarada? A gente utiliza albumina, a gente utiliza medicamentos cristalóides, né? Que eles vão justamente fazer a normalidade, né? Nesse padrão da pressão desse indivíduo, entendeu? Mas isso é lá em aula de emergência aí, certo? Tranquilo? Aí, ó, vou sair logo daqui para encerrar essa parte aqui de diurético e eu venho para o conteúdo novo, né? Que é esse aqui que eu quero falar para vocês, ó. Ué, tá aparecendo não? Pera aí, rapidinho. Cadê? Pera aí. Hum, não quer aparecer, pera aí. Pronto. Eu vim pra cá, né? Vou aumentar aqui a apresentação para vocês, tá? E eu já vou jogar aqui para vocês agora. Pronto. Vê se tá aparecendo aí para vocês aí. Tá aparecendo? Deixa eu só ver se aqui um negocinho aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, tá aparecendo? Então vamos lá. Ó, deixa eu falar aqui rapidinho aqui, né? Pois bem, eu vou falar aqui um pouco sobre a insulina. Eu estava ali dando uma pesquisada ali do manual. Pois bem, olha só. Isso aqui foi uma fonte aqui de 2016, ainda está valendo ainda, tá? E aqui o que que acontece? Os medicamentos hipoglicemiantes, né, que a gente tem ali os medicamentos orais e a insulina, que é um medicamento injetável, geralmente eles são utilizados para paciente ali que tem problema na secreção de insulina, seja por uma ausência ou seja por uma baixa produtividade, né? Só que a gente também pode utilizar para o paciente ali que apresenta ali um estado de hiperglicemia no hospital, né? Onde o médico ele vai fazer alguns exames e ali ele pode até identificar um quadro de diabetes. Né? Eu trouxe aqui um dado aqui maneiro para a gente entender, tá? Que o estado, perdão, brasileiro que mais tem população diabética é o estado do Rio de Janeiro, tá? É um estado que tem um quantitativo bem grande de pessoas com diabetes, tá? E o menor a gente tem aqui Boa Vista, né? Com uma taxa aqui de 5,3, né? Lá em Roraima,
Tudo bem? Tranquilo? Então, isso aqui é importante a gente entender. Outra coisa também bacana é que o Brasil ele está, se eu não me engano, em quinto lugar. É o país aqui diabético do mundo, tá? E a estimativa é que lá, né, desde o ano 2000, no ano 2000 até 2030, a estimativa é que a gente venha a ter 366 milhões de pessoas com diabetes, tá? Nas Américas aqui, né, são 102%, tá? No continente aqui africano a gente tem 160%, tá? Na Oceania, né, que a gente tem a Austrália, a gente tem 130, né, nos países aqui da Europa, né, 40 e 180. Então, a gente tem um quantitativo aqui bem grande aqui de pessoas. Então, desde o ano 2000, a gente tinha 171. Desde aquele ano até para cá, a estimativa é que venha o quê? Duplicar, né? A gente vai duplicar esse valor aqui, né? Então, a gente tem esse quantitativo aqui de pessoas, né? A gente sabe, né, que o indivíduo que ele tem o problema de diabetes, o que vai acontecer? O pâncreas, né, esse camarada aqui, onde eu estou passando aqui o dedo, o que acontece? Ele secreta três tipos de hormônios, né, num local específico, tá, no interior dele, lógico, a gente chama de ilhota pancreática. Dentro dessas ilhotas pancreáticas tem essas células aqui, ó. E cada célula dessa, ela secreta um determinado hormônio. Por exemplo, as células beta do teu corpo são elas que são responsáveis por secretar a insulina. Então o que acontece? Essa insulina ela vai ser secretada no sangue, tá? E o que ela vai fazer? Ela capta a glicose, tá? Ela vai captar a glicose e ela vai transportá-la para o interior da célula. Isso que a insulina faz, né? Por quê? Porque a insulina ela é um hormônio receptor, então ela é uma chave que se liga à célula, permitindo com que essa célula venha a ter o quê? Venha a ter uma abertura para fazer o quê? A infusão da glicose no interior dela. Havendo glicose, ou seja, açúcar nela, a gente tem aquela queima, né? Aquela respiração celular, ou metabolismo celular, para desempenhar a função dela. Então isso que a gente tem ali na insulina, tá? Só o que vai acontecer? O indivíduo que ele, o indivíduo que ele tem a diabetes, ele é o que? É um paciente que ele produz pouca quantidade de insulina ou ele não produz nada. Foi o que eu estava falando no início da aula, né? A gente tem dois tipos de diabetes, né? Entre outros, mas eu quero só focar nessas duas. A gente tem a diabetes do tipo 1, a gente tem a diabetes do tipo 2. A do tipo 1, ela tinha vários nomes. Ela já foi chamada de diabetes infanto-juvenil. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Ela já foi já denominada de diabetes insulino dependente. Não sei se vocês já ouviram falar essa expressão. E o diabético do tipo 2, ele já foi chamado de insulino não dependente, ou seja, ele não dependia de insulina ali para viver, né? Que a insulina que eu falo, insulina exógena, né? Só que esse conceito ele caiu. Hoje em dia a gente não fala diabético infanto-juvenil, insulina dependente, diabetes não dependente. Não, hoje em dia a gente não fala mais isso não. Hoje em dia só é classificado tipo 1 ou tipo 2. Né? A gente tem só esses tipos aqui de classificação. Né? O que acontece? O diabético do tipo 1, né, como é classificado esse cara? Ele é classificado um paciente que ele não produz insulina, e essa falta de insulina é desencadeada por quê? Porque vai ser desencadeada pela produção de antígeno leucocitário humano. Falei agora no início da aula. Isso faz o quê? Isso faz com que esse antígeno reconheça com que essas ilhotas, vou voltar aqui para a gente ver melhor, essas ilhotas aqui sejam para ele como um corpo estranho, então ele destrói. Quando ele destrói essas ilhotas, ele acaba o quê? Destruindo essa célula beta. Com isso eu não tenho o quê? Produção de insulina. Só o que você tem que entender? Preste atenção. Em alguns indivíduos, essa destruição ela pode ser de forma rápida. Em outros, eu tenho um tempo
para desenvolver isso. Esse tempo é que faz com que os indivíduos eles nasçam, né? Eles nascem, né? E aí ele vai chegando ali na fase adulta, essa destruição ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, quando vê ele de o que? Destruiu a célula por completo. É onde ele tem a diabetes tipo 1. Então o que eu estou querendo falar para você? Esse negócio que é o camarada nasce com a diabetes tipo 1, pode ser, pode até ser. Mas só que não vai se desenvolver naquele momento. Às vezes eu demoro para desenvolver a doença. Essa é a questão toda. Certo? Agora, eu tenho a diabetes do tipo 2. O que é a diabetes do tipo 2? A diabetes tipo 2 é o seguinte: eu tenho, eu vou desenvolver a diabetes, né, por uma consequência do meu estilo de vida, né, pela consequência justamente ali da minha alimentação. A obesidade ela também vai contribuir muito, né? Por exemplo, a circunferência abdominal, né, uma circunferência abdominal da mulher maior que 120 é prejudicial a ela, a circunferência do abdômen, tá? Por quê? Porque isso pode indicar que há um aumento de tecido adiposo, né? E o tecido adiposo ele complica na liberação da insulina. Então, complicando, atrapalhando a insulina, isso faz com que você venha a ter o quê? Uma resistência a ela. Então, por isso que o aumento da região abdominal é prejudicial, né? Você pode desenvolver diabetes pelo aumento da sua circunferência abdominal, na mulher maior que 120. Né? E aí o que vai acontecer? Além do fator da circunferência abdominal, o índice de massa corporal, o IMC. Essa pessoa ela tem aí um índice de massa corporal maior que 25, se não me engano. Isso pode fazer com que esse indivíduo ele venha a ter, né? Não é que ele venha a ter, mas ele venha estar suscetível ao desenvolvimento da diabetes. Lembrando que para a gente verificar o índice de massa corporal, não é você subir numa balança e se pesar. Até porque balança não indica nada para você. A balança ela só falando para você o quanto de peso você tem, mas não o quanto de peso de gordura. É a soma do tecido adiposo, a gordura, do músculo, do osso, do líquido, do sangue, de tudo que você tem no teu corpo. Então ali você tem um peso total, né? Então a balança ela não é um instrumento que ele dá um dado ali certeiro para você. Ele não dá um dado certo. É uma coisa vaga. Para a gente verificar ali o índice de massa corporal, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer justamente outras variações. O peso, lógico, a altura. Peso e altura somente? Não. O quê? As circunferências, né, da região abdominal, fazer não somente da região abdominal, mas a circunferência ali dos outros membros também, a prega cutânea, né? Então tudo isso ali depois a gente consegue verificar o índice de massa corporal. Então quando esse camarada tem um índice de massa corporal acima de 25, o que pode dizer? Pode dizer que esse camarada ele pode ser suscetível a desenvolver diabetes do tipo 2. Tanto é que a maioria das pessoas que elas são diabéticas, né, elas são obesas. A maioria. 90% dos casos de diagnóstico de diabetes é do tipo 2. Não sei se vocês já observaram isso. Você que é Larissa, você que estava falando aí para mim no início da aula que, né, boa parte da tua família é diabética. Algum era obeso? Um pouquinho cheinho? É, bem gordinho. A minha tia, então, tem mó barrigão. Small barrigão. O negócio dele gordou. Isso aí é gordofobia, então isso aí dá até crime. Então o que acontece? Por quê? Hoje em dia você pode. Hoje em dia a gente tem que ter até cuidado, né, que a gente tá falando. Então o que não você, né? Eu no caso. Então o que mas como você tá falando mal da tua tia, então eu tô nem aí. Tu resolve com ela aí. O que acontece? Fala. Fala ela aí. O que acontece? É, a gente até briga com ela, porque ela tem diabetes, mas ela continua comendo tudo que não pode comer, não se cuida, faz tudo da maneira errada. Eu vou falar por que tem esse aumento da fome. Esse aumento da fome é fisiopatológico, tá? Não é por desobediência dela, não. A pessoa que é diabética, ela sente uma fome muito grande. Tá? Ah, professor, eu tô com fome, então eu sou diabético? Não, pô. Pelo amor de Deus, você tá com fome Mas porque... ela é olho grande também, Ah, é? Mas eu vou explicar ela isso. é olhuda. Eu vou explicar isso pra vocês agora aí. Aí vamos lá, né? Por que o camarada que ele é obeso, né? Tem ali obesidade, por que ele pode desenvolver diabetes do tipo 2?
Porque, como eu estava falando, o aumento de tecido adiposo, né, o aumento de célula lipídica, ela atrapalha, né, na liberação da insulina. Então, atrapalhando a liberação da insulina, o que acontece com você? Você acaba tendo uma resistência à insulina. Então, a célula não consegue, perdão, a insulina não consegue se encaixar na célula e essa glicose ela fica o quê? Liberada no corpo. O que você tem que entender? As células do teu corpo, elas só conseguem absorver insulina, perdão, glicose com insulina, salvo a célula nervosa e a célula muscular. Elas são células que elas conseguem absorver glicose sem insulina. O músculo absorve glicose sem insulina? Sim. O sistema nervoso absorve glicose sem insulina? Sim. Por quê? Porque são dois caras que o trabalho dele é muito rápido. E a insulina demora para ela ser liberada, primeiro para ela ser produzida, depois ser liberada. E como o teu corpo 60% é músculo, e tudo que você faz é através da musculatura, então ele está fazendo uma contração muito grande. Principalmente quem? Coração. É o quê? Não é de 60 a 100 por minuto? Olha, o adulto. Pô, imagina quanto ele faz. Imagina quantas contrações ele faz em um segundo. Então o que acontece nisso aqui? É um estímulo muito rápido, eu preciso de glicose ali rápida ali. Então por isso que eu não tenho insulina nessas regiões. Né? Tanto é que a atividade física é bom para controlar o camarada, que ele tem a glicose justamente por isso. Porque quando você está se exercitando, você trabalha o músculo, você aumenta o que? A consumação. E com isso ele precisa o quê? De mais açúcar. Como eu tenho açúcar pra caramba no sangue, esse açúcar vai ali pro corpo do cara, eu diminuo a glicose dele. Por isso que a atividade física para paciente diabético é excelente. Lógico, depende muito da atividade física. Treinamento de força, resistência, tudo vai depender ali do paciente diabético. Não qualquer tipo de treino que eu possa adaptar ali para ele, não. Quem é professor de educação física sabe disso aí melhor. Pois bem, então, esse camarada, ele vai desenvolver justamente essas situações aí que eu estou falando para você. Então, a gente tem que ter o máximo cuidado possível. Né? Outra coisa também que ele pode desenvolver é essas manchas aqui, ó. Espera que eu vou mostrar aqui para nós aqui. Calma aí. Jogo rápido. Ó, vai aparecer para vocês aí. Tá vendo? O que acontece aqui, ó? Essas manchas aqui escurecidas aqui, ó em torno aqui do pescoço, da axila, da virilha também. O nome delas a gente chama de alcontosse nigricans, tá? É o nome dela. Ok? Tranquilo? Mesma coisa. Não. Volta. Alcontosse nigricans. Ou seja, isso aqui desenvolve no cotovelo também, ó. Na região do cotovelo, tá? Isso aqui é o que? É justamente, tá? Resistência à insulina que o paciente está desenvolvendo. Se você vê um indivíduo que ele apresenta essas manchas aqui, provavelmente, cara, quase 100% é correlacionado a distúrbio insulínico. Eu disse quase, nem sempre. Mas na maioria das vezes é. Você vê uma pessoa obesa, né? E ela tem essas manchas aqui, isso é correlacionado a distúrbio endócrino, ou seja, está diminuindo a produção de insulina dele. Então, olha as consequências, né? E aí, o que a gente tem que fazer? A gente faz os exames ali para a gente verificar. Tá? Então, por exemplo, como é que eu sei que eu sou diabético ou não? Né? Como é que a minha glicose está normal e quando é que ela está aumentada? Está aqui, ó. A gente tem alguns exames, né, que o médico ali, ele pode pedir. Tá? Então, por exemplo, os exames ali que ele vai pedir para a gente observar se o paciente ele é diabético
Lembrando que se for no tipo 1, ele vai pedir esses exames aqui, fora a identificação do antígeno leucocitário humano. Agora, uma pessoa que não é diabética do tipo 1, ele vai pedir só esses 3 exames aqui, que eu vou falar agora para você. Vamos lá? Vamos embora. Pois bem, é caracterizado, né? Se você fizer uma glicemia em jejum, tá? Jejum de quantas horas? De 6 a 8 horas em jejum. Mais do que isso, mais de 12 horas de jejum, a gente pode ter um falso resultado. Por quê? Porque o teu corpo ele vai começar a entrar em estado catabólico. O que é estado catabólico? Quando você fica muito tempo sem comer, teu corpo ele começa a quebrar fonte de energia. E aí você aumenta a glicose no teu corpo. Isso acontece. Só que aumenta a glicose, só que você vai passar mal, né? Por quê? Porque quando você quebra gordura no teu corpo, você quebra também você libera essa gordura no sangue em forma de corpo cetônico. Aquilo ali faz com que o teu corpo, o pH sanguíneo, se torne ácido. Né? E aí o teu corpo, para liberar essa concentração de carbono, libera através do dióxido de carbono. Aonde a gente vai falar com o cara, a gente observa um hálito cetônico. Né? Quer fazer um teste? Quando você está com muita fome mesmo, quando você está muito tempo sem comer, você já reparou que você tem halitose? Você tem mau hálito? Você já reparou isso? Quando você fica muito tempo sem comer, quando você está falando perto de alguém, o professor fala, pô, nossa, está com o cheiro na boca. Por quê? Porque você está entrando em catabolismo. Isso que acontece. Imagina no paciente diabético, você vai triplicar essa ação, é onde vai dar problema para ele. Deu para entender? Beleza? Então, se eu fizer uma glicemia em jejum, né, uma estimativa ali de 6 a 8 horas mais ou menos, se eu tiver uma glicemia menor que 100 miligramas por delímetro de sangue, eu sou caracterizado normoglicêmico. Agora, uma coisa interessante, né? Qual o parâmetro, né? Isso uma vez o aluno me perguntou. Qual o parâmetro ali de glicemia? Né? Qual o parâmetro ali de glicemia? O parâmetro ali glicêmico a gente tem o seguinte. Aí depende muito da bibliografia, né? Mas se você tem uma glicose, né, de 54 a 70, né, você tem uma hipoglicemia. Porque o correto mesmo é você ter uma glicose acima de 70. Né? 70, 86, a 90 ali é uma glicose boa. Até 86 é uma glicose legal. Né? Ah, professor, mas eu acordei de manhã e pô, deu 90 de glicose. Pô, eu sou diabético? Não. Tá falando ali que menor que 100 é bom. Só que o problema é o seguinte, se você acordou de manhã em jejum, deu 90, você tem que ter uma maldade. Qual é a maldade? Aquilo pode o quê? Aumentar. Aí é que está o perigo. Por quê? Porque a diabetes, ela é silenciosa. Ela é uma doença assintomática. Ela não fala para você, oi, cheguei. Negativo. Tanto é que a maioria das vezes a pessoa só descobre que é diabética porque ela está fazendo um outro exame. Ou seja, foi um acidente. Você foi fazer um exame de rotina e diagnosticou. Meu Deus, nossa. Aí vai pedir outros exames complementares. Geralmente por um acidente. Ou você está fazendo um exame, pede um exame de sangue ali completo ali, né, que é o hemograma completo. Aí pronto, verifica ali, você teve a alteração na glicemia, ou seja, acidental. Ou pode ser ali na internação, você se internou por algum fator, vai fazer ali um check-up no teu corpo, verifica essa hiperglicemia. Então sempre é acidental. O que você escuta das pessoas, ah, fulano teve problema na visão, fulano teve problema nos rins, fulano amputou, né? Ah, o camarada teve ressecamento do pé. Isso tudo é a complicação da diabetes. O que é uma complicação? Ela já está ali, só que aquele camarada não seguiu o tratamento, houve o que? Houve a piora. É isso que acontece. Tudo bem? Todas essas complicações, todos esses sinais e sintomas que você escuta, isso é uma complicação mais severa da doença. Porque quando ela está se instalando no teu corpo, você não apresenta sinal e sintoma nenhum. Você não apresenta, quer dizer, pode até apresentar aquelas manchas ali, mas você não tem ressecamento já de imediato do pé, você não tem tudo aquilo. Se você tiver, é que a doença já está se encontrando no teu corpo há muito tempo.
É isso que você tem que entender. Até porque, pô, hoje eu tô bem, amanhã eu vou no médico, da doença chegou? Não, eu já tinha doença no meu corpo, ela já estava em um progresso mais avançado, só que aí quando eu fui fazer o exame falou pra mim, ó, você já tem esse troço há muito tempo no teu corpo. É isso que acontece com esse cara. Então, a gente tem que manter esse padrão ali. Então, em jejum menor que 100, você tem o quê? Uma normoglicemia. Tudo bem? Em jejum. Certo? Agora, é pré-diabético. O que é um maluco pré-diabético? Ele tem o quê? Ele tem uma certa probabilidade de desenvolver diabetes. Então, quando é que dá ruim? Quando em jejum eu tiver uma glicose o quê? Igual a 100 ou superior a 100. Só que ela não pode ultrapassar 126. Por quê? Porque se eu tiver em jejum e minha glicose ela for 126 ou maior do que isso, eu sou diabético, certo? Antes que alguém me faça uma pergunta, mas o professor, o médico ele pode fechar diagnóstico só com esse exame aqui? Ele pode pedir os outros exames que eu vou explicar agora para você, certo? Tranquilo? Por enquanto, tá suave na nave ou tá com dúvida aí? Vamos falar, hein, pô. Hoje vocês estão calados pra caramba. Aí vamos lá, desculpa. Ó, um outro exame que ele pode pedir, não sei se alguém já fez, a gente chama de TOTG. Tá cortado aqui, mas eu falo. TOTG é teste oral de tolerância à glicose. Né? No que consiste esse teste? Você vai em jejum, tudo em jejum. Tá? Você toma ali um sachêzinho, né? Ele tem 75 gramas, gramas, né, de glicose, tá? E o que ele vai fazer? Você espera 2 horas para colher o exame. Então, dado 2 horas depois, você vai colher ali o exame ali, certo? Colher o exame e tudo mais. E o que ele vai verificar? Ele vai verificar o quantitativo, né, de glicemia miligrama por delímetro. Ou seja, se você fez esse teste aqui de TOTG e o teu resultado ele foi menor que 140, você tem uma normoglicemia nesse teste. Se for igual ou superior a 140, não ultrapassando 200, você é pré-diabético. Então você tem um risco aumentado para desenvolver diabetes mellitus. Agora, se ele for maior ou superior a 200, você é diabetes estabelecido. Então são os testes aqui que a gente tem. Agora, o teste mais fidedigno, o teste que você vê mesmo que o camarada é diabético ou não, é esse camarada aqui, ó. Essa sigla aqui, HbA1c, é um teste que a gente chama de hemoglobina glicada. É o nome dele aqui. O que ele consiste? Todos eles são tubo de ensaio. A gente faz uma coleta aqui do material e ali a gente vai verificar a porcentagem de glicose que a gente tem por delímetro de sangue. Por quê? A glicose, estou falando de uma pessoa diabética, tá? Ou da pessoa normal, a glicose ela se liga à hemácia. O camarada que tem diabetes estabelecido, a glicose se liga à hemácia. Esse é o problema todo. E isso aí fica agarrado no corpo dele durante 30 dias. Por isso que às vezes o camarada, quando vai fazer ali exame, né, para verificar se ele é diabético ou não sei se você já reparou, às vezes um dia antes ele quer o quê? Ele corta pão, ele corta comida pra caramba, porque na cabeça dele, na cabeça dele pensa que a doença vai chegar amanhã. E não tem nada a ver. Por quê? Porque não é o fato de você comer ou não comer pão. Até porque se você comer pouca quantidade de açúcar, você aumenta açúcar. Aumenta. Por quê? Porque o teu corpo ele rouba de você. Então você tem uma hiperglicemia e essa hiperglicemia ela vai ser desenvolvida através de um processo que a gente chama de é isso. Gliconeogênese. Peraí. Gênese. Né? Gliconeogênese. O que é isso? É a formação. Olha para mim aí na caixa de diálogo.
a formação de uma glicose através de uma substância que não seja o glicogênio. Aonde ele vai formar? Ele pode formar através da proteína. Por isso, quando você não come bem, você diminui peso, porque ele rouba do músculo. Ou, aqui que está o pior, pode ser através de um lipídio. Certo? E aí, quando você está roubando alguma coisa, você está quebrando, você está entrando em catabolismo através de um resultado que a gente chama de catabolização. Né? Você está catabolizando. O que é catabolizar? É quebrar. Tá, e o que é crescer? Né? É uma coisa que você chama de anabolismo. Beleza? Tranquilo? Então não adianta nada. Por quê? Porque esse é o exame mais fidedigno. Então, se o camarada comer pouco, se comer muito e deixar de comer, isso não altera nada ali no corpo dele. Por quê? Porque aquilo ali já é pertencente a ele. Né? Então, essa é a questão toda do indivíduo. Então, a hemoglobina glicada, eu estou terminando já, tá? Vou só encerrar isso aqui, até porque amanhã a gente vai estar aqui de novo. Então, o que acontece? A hemoglobina glicada, ela é exame fidedigno porque ela é um marcador que vai verificar justamente essa porcentagem de glicose pertinente ali na hemácia. O que acontece? Se você fizer essa hemoglobina glicada e você verificar que a porcentagem foi 5,7, ou melhor, menor que 5,7, você está no parâmetro normal. Agora, se você tiver igual a 5,7, né, ou maior do que ela, não atingindo 6,5, você é pré-diabético. E se você for maior que 6,5, né, igual ou maior que 6,5, perdão, você é o que? Diabético estabelecido. Aí olha só as observações. A OMS emprega valor de corte de 110 mg de denímetro para a normalidade da glicose em jejum. Essas aqui são as observações que ele traz. De acordo com a OMS, para ele, 110 é classificado em jejum. Entretanto, como a gente utiliza a Sociedade Brasileira de Diabetes e os médicos utilizam essa sociedade, o valor normal é maior que 100. Isso é importante você saber. Outra observação, positividade de qualquer dos parâmetros confirma diagnóstico de pré-diabetes. Os fatores aqui anteriores. Na diabetes estabelecido, com observação, positividade de qualquer dos parâmetros confirma diagnóstico de diabetes mellitus. Método de hemoglobina glicada deve ser o padronizado. Muito bem, para a gente fechar o diagnóstico de diabetes mellitus, eu tenho que fazer o teste de hemoglobina glicada. Por quê, professor? Porque não é que esses testes aqui são falhos, mas pode acontecer. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar sobre diabetes emocional. O que é diabetes emocional? A diabetes emocional é o seguinte: o camarada ele tem uma certa sensibilidade na despolarização dos nervos. E você tem alguns nervos que eles estão justamente irrigando aqui o tronco, principalmente na região abdominal. Então a gordura na região abdominal ela é mais suscetível à quebra. Com isso você tem o que? Uma hiperglicemia no momento que você está num estado de emoção bem forte. Você libera ali determinados hormônios, né? Agora eu esqueci aqui o nome aqui deles, mas isso é irrelevante. Catecolaminas, pronto, lembrei. Catecolaminas, lembrei o nome delas. Então você libera algumas catecolaminas, elas quebram essa gordura da região abdominal e você tem um pico ali de hiperglicemia. Né? Logicamente, como você tem essa suscetibilidade, a gente vai fazer uma avaliação. Então, às vezes a gente pode ter um falso resultado ali nessa questão. Então, por isso que um padrão ouro é o quê? É essa hemoglobina glicada, certo? Espera aí, eu abri outra página aqui. Aí o que ele fala? Na ausência de sintomas de hiperglicemia, é necessário confirmar o diagnóstico pela repetição dos testes. Então, são as observações aqui que a gente faz. Tudo bem? Esse padrão aqui, que é justamente utilizado, né, quando a gente vai fazer ali a verificação da nossa glicemia. Tudo bem? Tranquilo? Então, pela sociedade, é normal quando eu tenho o quê? Menor que 100. Lembrando que se eu tiver
de 70 em diante, é uma hipoglicemia. Quando a hipoglicemia ela é severa. Severa o quê? Você pode morrer. 54. 57 e 54. Agora eu esqueci agora que o parâmetro aqui correto. Mas se você tiver uma hipoglicemia nesse requisito, ali infelizmente você tem justamente, como se fala, uma hipoglicemia bem severa. Tudo bem? Tranquilo? Deixa eu ver aqui rapidinho aqui, só para confirmar. Isso mesmo, ó. Alerta de hipoglicemia de 54 a 70 miligramas. Está aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tá? Esses valores aqui é importante vocês gravarem. Ó, vou mostrar aqui pra gente aqui. Aí eu finalizo aqui e amanhã eu volto à aula de novo, tá? Só para não ficar muito cansativo pra gente, tá? Ó, só confirma pra mim aí, ó. Se tá aparecendo pra vocês aí. Vou aumentar aqui Vou aumentar aqui pra nós aqui, tá? Ó, tá vendo? Aqui, ó, porcentagem de tempo de glicemia, ó, de 54 a 70 miligramas por delímetro de sangue, ó, alerta de hipoglicemia, tá? Clinicamente significativa, ou seja, uma ação imediata, ou seja, isso aqui está muito ruim, quando ele é menor que 54, certo? Tudo bem? Tranquilo? Show? Então aqui está o valor, aqui nem hipoglicemia ajuda de terceiro nível 3, tá? Então aqui é perigoso. Tudo bem? Tranquilo? Show? Aqui também a gente tem, né? 250 miligramas, né? 180 aqui é perigoso, mas são os níveis aqui tanto de hiper como de hipoglicemia. Tudo bem? Beleza? Show? Pessoal, show. Vocês querem falar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Porque eu falei muita coisa. Ou ninguém está com dúvida de nada? Pode falar. Larissa, Débora, Jéssica, Amanda, Ruama. Ninguém está com dúvida de nada não? Tu, Larissa, tu ficou com nenhuma dúvida de diabetes? Nenhuma? Se tiver, cara, fala aí que eu explico. Tem certeza? Não ficou dúvida nenhuma? Você que tem. Perdão, vocês aí que tem familiar com diabetes aí. Não tem nem nada para perguntar? Não tem nenhuma curiosidade? Por enquanto não, eu costumo assistir as aulas de novo, se pintar uma dúvida, uma dívida aí, tá devendo. Eu pergunto na próxima. Não quer falar nada agora não? Aproveitem. Nadinha? Por enquanto tá de boa, professor. Tô assimilando as informações. Mas eu tô falando assim do meu ponto de vista, tá? Não sei se tá passando isso na tua cabeça. Mas as dúvidas assim que talvez você tinha assim com teu familiar, deu pra sanar mesmo? Sim, deu sim. Entendeu? O restante aí do pessoal aí quer perguntar alguma coisa sobre diabetes? Algo assim do tipo? Aproveita. Ninguém? Débora que pergunta também. Nenhuma dúvida? Nada surge? Hum? Ih, meu Deus, o pessoal foi arrebatado. Ninguém fala nada. Senhor Jesus. Natasha Romanoff. E aí, quer fazer alguma pergunta? Romanoff é dos Vingadores, né? Não, tá tranquilo. Tá certo.
Deixa eu fazer só uma pergunta para vocês aqui. Vamos lá. Perguntar, vamos ver aqui que eu vou perguntar. Deixa eu ver aqui. Não vou ficar marcando ninguém, não, senão depois vocês vão falar que eu sou chato. Só fazer uma pergunta aqui breve. Por que a pessoa que é diabética, por que ela tem problema no pé? Quem é que sabe responder isso aí pra mim? Por que a pessoa que é diabética ela tem problema no pé? Alguém sabe me responder isso? Por causa do peso? Não. Não é por causa do peso, não. E aí, vai pensando mais um pouquinho aí. E por que abre um machucado nela? E por que é no pé? E por que desenvolve má circulação? E por que demora a cicatrização? Hum? E por que obstrui os vasos? Hã? Pô, professor, você tá cheio de porquê que eu vou ensinar pra vocês. E aí? Mas eu quero que vocês falem pra... Tô me deixando... Você tá me deixando louco? E aí, eu tô fora. Ih, deu ruim. E a Kelly agora, ela falou? Vamos lá. Tá parecendo o show da Luna. Meu filho vê. Vamos lá, deixa eu explicar aqui pra Luna. Ó, deixa eu falar com um negócio aqui pra vocês aqui. Por que o paciente diabético ele vai ter problema no pé? Tá? É isso que é legal. A consequência da pessoa que ela tem diabetes, perdão, a consequência, a, o efeito colateral da diabetes é a hiperglicemia. Agora sim. E a consequência da hiperglicemia é que a hiperglicemia, que no caso é o acúmulo de glicose no sangue, leva um quadro de glicotoxicidade. Ou seja, essa glicose ela começa a fazer um processo de inflamação nos vasos sanguíneos. Inflama tanto os vasos de grande calibre como de pequeno calibre. É onde o indivíduo ele vai ter problemas macrovasculares e microvasculares, certo? Nos problemas microvasculares, ou seja, vasos de pequeno calibre, os vasos que irrigam o teu olho e os rins, eles são prejudicados, aonde vai ter um aumento na pressão desses pequenos vasos. Os vasos que estão irrigando a retina, conforme eles vão aumentando, eles causam um descolamento do cristalino do olho da pessoa, levando a um quadro de dificuldade na visão. Ou podem fazer com que leve um quadro de glaucoma. Os vasos que eles estão penetrando lá na cápsula glomerular, você acabou agora de ver para mim, levam a um problema de infiltração, fazendo com que o paciente desenvolva futuramente uma insuficiência renal crônica. Inclusive, a insuficiência renal crônica ela acontece mais na pessoa que é diabética. E os problemas macrovasculares? Pois bem, teu sangue ele circula. Então você concorda, quando ele desce, ele tem que voltar. Como os vasos eles são inflamados, esse indivíduo ele começa a ter má circulação. E é mais prejudicial nas pernas e no pé, porque ali a passagem de sangue por natureza já é difícil. Então, quando os vasos eles se encontram inflamados, essa dificuldade ela tende a aumentar, aonde o indivíduo vai ter o que? A má circulação. Ou seja, o que vai acontecer ali? Esse indivíduo ele pode ter futuramente um quadro de isquemia, trombose naquele local. Essa isquemia leva justamente ao surgimento do que? Das infecções. E esse surgimento dessas infecções, né? Falei infecção? Falei. Esse surgimento dessas infecções,
ele vai se desenvolver por quê? Porque o teu sangue, ele passa o quê? Ele passa justamente células que compõem o sistema de defesa do teu corpo. Então, se eu estou tendo uma isquemia, que no caso é obstrução de sangue, eu não levo o que? Célula de defesa. Com isso, o que vai acontecer? Aquela área ali, ela vai entrar num processo de necrose e aquela área ali, ela vai ter o que? Contaminação. Pode ser uma contaminação fúngica ou pode ser uma contaminação por bactéria, levando o que? Levando a perda do tecido. Bom, essa é uma consequência. Qual é a outra consequência? A outra consequência é que também essa mesma glicose, ela também destrói os nervos. E esses nervos que estão justamente inervando o membro inferior, eles são responsáveis por você ter sensibilidade e também por você produzir suor. Como eu arrebento esses nervos, esse indivíduo tem perda de sensibilidade, onde vai ter deformações na região plantar, aonde ele vai desenvolver um pé, que a gente chama de pé de Charcot. E justamente isso aqui, ó. O que é o pé de Charcot? É o que? É fazer com que a região plantar ela se torne mais côncava. Por quê? Porque como eu tenho a diminuição da sensibilidade, eu não distribuo, quando eu vou marchar, quando eu vou andar, a distribuição do peso torna-se irregular, fazendo com que essa superfície, ela, em vez de ter uma concavidade, ela vai se tornar o quê? Mais convexa. Isso que vai acontecer com esse pé. Além das deformidades nos dedos. Bom, como eu tenho um pé, né, como eu tenho alteração vascular e alteração neurológica, eu vou ter dois tipos de pés. Um pé isquêmico, que a complicação no pé desse cara foi justamente por problema vascular. Então você observa um pé, né, com as unhas amareladas ou esverdeadas, grande presença de feridas na região plantar. Isso pode ser por uma insuficiência venosa ou arterial. Tem até diferença entre um e outro, tá? Ou ele pode ter um pé neurológico, né? Neurológico não, neuroisquêmico, desculpa, né? Não, neurológico não, né? O que acontece no pé neurológico? A gente observa, ó, os dedos em forma de garras, tá? Esse pé ele se torna mais, ele tem forma de garras, né? Tem uma deformidade no pé, né? Isso é caracterizado, o pé neurológico. Ou às vezes ele pode ter os dois problemas, tanto vascular como neurológico. A gente chama de pé misto. Misto por quê? Porque a associação aqui está muito perigoso. Por quê? Porque ele tanto vai ter. Aí aqui já outras coisas aqui. Mas eu tinha uma imagem aqui boa. Vou utilizar essa daqui, né? Mas essa daqui não é tão. Só não é um pé misto não. Deixa eu ver. Não, aqui nem tanto. Aqui eu não tenho uma imagem boa não. Mas o pé misto, o que é o pé misto? É a associação do problema vascular com o problema neurológico. Você observa a região avermelhada, você observa os dedos em forma de garra e as unhas côncavas. Isso é um pé misto. Tudo bem? Esse é o problema do camarada que tem diabetes. As complicações desse pé vão se dar justamente por isso. Por isso que a gente vai aprender sobre as insulinas, a gente vai aprender sobre o tempo de ação dela e a gente vai aprender como administrar ela. Isso é na aula de amanhã. Tá legal? Tranquilo? Joia? Beleza, pessoal? Foi? Quer falar alguma coisa? Ah, tá. Então, professor, a minha tia, ela tem diabetes. Aí ela reclama muito de dor no pé. Sim. Essas dores no pé, dor, cãibra, a gente chama de parestesia. É isso, é isso. Parestesia, né?
Então, o que que acontece? Essas câimbras que se dão ali, agora, deixa eu ver, eu estou me confundindo. Essas dores ali que se dá, geralmente é por problema o quê? Ah, não, tá certo. Por problema vascular. Então, está acontecendo problemas na circulação dela. Então, isso é complicado, essas câimbras, essas dores ali, tá? Por problema vascular. Se não me falha a memória, é isso mesmo. Certo? A Natasha, ela perguntou o seguinte, aí ela teve, nesse caso, pé neurológico, aonde? Mas como assim? Eu não entendi. Você está falando do quê? Da pergunta da Débora? Repete aí para eu saber te responder, que eu não entendi. Escreve aí de novo aí. Ah, tá, entendi. Por que demora a cicatrização? A cicatrização ela vai demorar pelo fato do seguinte, né? Certo, vai lá, vai lá. Me embolei todo aí, vai lá. Fala aí de novo aí. A mãe do meu padrinho tem diabetes, certo. Aí o que que tem? Mas isso você é uma afirmação ou uma pergunta? Ah, tá. Entendi. Ficou com essa deformidade que ela mostrou aí na foto para vocês? Neurológico. É um pé neurológico. Certo? Agora, olha só, Natasha. Se ela, vou explicar. Se ela tiver com uma coloração avermelhada, surgimento de feridas, está comprometendo o sistema vascular. Aí, como ela já tem esse aspecto neurológico, mais o aspecto vascular, a gente chama de pé misto. Misto por quê? Porque é a associação dos dois. Tudo bem? Larissa pergunta, professor, a diabetes ela é hereditária? Não, a diabetes ela não é hereditária. O problema todo é que eu posso ter uma suscetibilidade, geralmente parentes de primeiro grau, tá? Isso pode acontecer. Não é que vai passar para mim, mas eu posso ter uma certa complicação. Tudo bem? Por exemplo, minha mãe é diabética, meu pai é diabético, a chance de eu desenvolver isso é grande. Aí a Natasha voltou aqui e falou, ah, não, só inchado mesmo. E o marido da minha madrinha não cuidou dos machucados do pé e teve que amputar os dedos. Por isso é bom cuidar, sim. Duas coisas importantes, tá? Só para finalizar aqui, para a aula não se estender muito. Mas duas das coisas aqui são extremamente importantes a gente saber. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com o paciente diabético? É um protocolo que se segue no Ministério da Saúde. Controle da pressão arterial, que aumenta, e se esse camarada fuma, parar de fumar. Quem é diabético tem que parar de fumar. Que isso, professor? Tem. Por quê? Porque a diabetes ela causa má circulação. Então quem tem que parar de fumar porque o tabaco, por si só, ele já compromete a circulação. E quando eu estou falando de circulação, não é para o sangue chegar lá na tua pele, não, ficar igual uma doida, não. Nem isso. O tabaco, ele impede a ação dos neutrófilos. Tu sabia disso? O cigarro impede a ação de neutrófilo. Então, pô, o camarada é diabético, ele já tem problema no sangue. Se tem problema no sangue, o sistema de defesa dele tá horrível. Então, pô, ele ainda usa tabaco, quer dizer, ele piora mais ainda a liberação de neutrófilo. O que vai acontecer com aquele tecido? Não tem suprimento, ele se rompe, não tem neutrófilo, ação bacteriana ou fúngica, onde vai desenvolver as infecções. Bota isso para a vida de vocês até você morrer. Toda colônia de bactéria destrói tecido, por isso que dá necrose, por isso que tem que amputar. Toda, sem exceção. Muito bem, Natasha. Para fazer o controle da pressão arterial e parar de fumar. Parar de fumar tem que parar. Não, mas fulano de tal falou que não tem nada a ver. Bom, eu acho melhor não.
não ir na onda do fulano, não. Entendeu? Porque quem fala é o Ministério da Saúde, pô. Certo? Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Belezinha? Tranquilo? Mais alguém quer falar mais outra coisa? Pode falar. Ou tá de buenas? Tu também, Natália, se quiser perguntar mais aí. Não esquenta a cabeça, não. Tá de boa? Só para eu anotar. Ah, tu já anotou o que eu falei? Ó, nós temos esse aqui, ó. Pé isquêmico. Pé neurológico e pé misto. O que é o pé misto? Pé misto é o que? É a associação do pé. Dos dois. Do dois. Dois, né? Perdão. A cabeça já estava dando falha. Eu não sei. É a associação dos dois. Tá? Beleza? Tranquilo? Show? Só vou trazer pra gente amanhã uma imagem maneira e tal. Tá? Tem até que preparar um segundo material pra gente. Esse segundo material eu vou liberar pra vocês amanhã. Tá? Pode até me cobrar. Não esquenta a cabeça não. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Aí amanhã eu vou falando mais pra gente. O que eu souber. Professor, o senhor disse que ia passar uns exercícios, o senhor ainda vai passar? Eu vou passar amanhã, porque hoje eu vou preparar um novo material para vocês. Tem que preparar slide, aí demora um pouquinho. Eu vou preparar um novo material, eu deixei acrescentar bastante coisa pra gente render, e aí eu vou elaborar uma lista de exercícios. Aí como amanhã você não vai comparecer à aula, não tem problema não, que eu mando essa aula lá no grupo para você. Essa aula não, esse trabalho. Tá? O trabalho, Natasha, é o exercício, que a Larissa perguntou agora aqui. Show? É porque eu deixei render bastante conteúdo para elaborar exercício pra gente. Beleza? Show de bola? Alguém quer falar mais outra coisa? Não tem problema não. Quem não puder, não precisa ser agora não. Mas quem não puder, depois é só falar pra mim. Lá no grupo. Tá? Aí fica despreocupado. Vou até encerrar essa aula aqui na gravação.